Olá, sou Carla Diniz, fisioterapeuta e faço parte do projeto Construindo um Corpo Sem Dor. O tema de hoje será bursite trocantérica ou bursite do quadril, que afeta muita gente, atrapalhando o sono, atrapalhando as atividades da vida diária, afastando dos esportes. Vamos chamar o Lucas, que vai nos ajudar a explicar direitinho sobre a bursite trocantérica. A bursite trocantérica, ela fica aqui na região da pelve. Nosso quadril, ele tem o trato iliotibial, que é um tecido, ele é bem longo e espesso. Trato iliotibial por quê? Ele sai aqui da pelve do ilho, vem aqui pelo joelho e termina aqui na tíbia, trato iliotibial. E lá dentro a gente tem o fêmur, o osso do fêmur, a cabeça do fêmur. A bursa, ela fica entre o trato iliotibial e o trocânter femoral. Por que existe a bursa? A bursa existe para não deixar de que o trato iliotibial raspe aqui no osso do fêmur, causando dor. Nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe que se tiver o atrito, né, vai ter muita dor nessa região. Então a bursa, ela fica entre essas duas estruturas do quadril, tá bom? Por que acontece o processo inflamatório da bursa? Pode ser por excesso de peso, esforços repetitivos de quadril, jogadores de tênis, carregadores de caixas, de agachar e levantar, várias atividades que forçam essa articulação do quadril. Até pessoas que ficam muito tempo sentadas, né, e talvez numa posição, né, compensatória por muito tempo, pode desenvolver essa dor aqui, tá bom? Alterações às vezes no pé. Por que no pé? Se a gente tem um entorse, tá bom? E não foi tratado esse entorse, ou pode ter, o entorse ele pode melhorar sozinho também, mas vamos supor que ele não melhora, né? Ou se não, a pessoa criou padrões compensatórios para lidar com essa lesão do entorse do pé, vai desequilibrar os membros inferiores e dependendo do tempo e como isso foi feito, em cadeia vai desenvolver a dor aqui no quadril. Pessoas que têm problemas na coluna lombar, se tem de um lado, vai compensar o lado, né? E aí vai sobrecarregar mais um lado da articulação do quadril, desenvolvendo também a bursite trocantérica. Academias. O que acontece? Muita força de glúteo. Quando fortalece demais a região glútea e não tem um equilíbrio muscular, um equilíbrio de movimento, sobrecarrega uma estrutura, desenvolvendo também a bursite trocantérica. A gente fala do core, né, do famoso core, da estabilidade do core, do fortalecimento. E o core, ele compromete a região abdominal, a lateral de quadril, que são os glúteos também, posterior. Os glúteos são 3 camadas. Então, elas têm que ser muito bem trabalhadas e estabilizadas com a musculatura anterior do quadril. Isso é muito importante falar, né? A minha opinião, eu respeito a opinião, claro, de todo mundo, mas na minha opinião, trabalhar com aqueles movimentos sentados de abrir perna, fechar perna, eu não acho que é eficaz para a região glútea, para a região lateral do quadril. Eu acho que fica limitado e perde função de determinados músculos. Eu acho que isso é muito importante, mas cada profissional tem o seu segmento. Eu prefiro trabalhar com a perna talvez mais reta, né, de outras técnicas. Então, assim, são equilíbrios musculares, equilíbrios posturais. Às vezes as pessoas têm um problema de cervical, né, e o corpo ele vai se compensando pela dor, pela postura, escolioses causam esse tipo de desequilíbrio. E isso é muito importante dizer, que nem sempre o local da dor é onde está a causa da dor. E a dor da bursite trocantérica é uma dor muito dolorida. A gente avalia o paciente com ele deitado de lado no consultório, lógico, e depois tem toda a parte dos questionários, né, onde ele sente dor, manca, não consegue deitar do lado comprometido. E aí a gente coloca o paciente de lado, o paciente deita
Tá deitado aqui na maca, muitas vezes com a perna dobrada, um pouquinho dobrada. A gente vai lá e aperta bem aqui, ó. Tum! O paciente, de verdade, gente, muitos pulam da maca. Eles falam que o nosso dedo é dedo torturador ou um dedo assassino, sabe? É uma coisa muito interessante, porque é uma dor bem aguda, né? Parece que queima lá dentro. Então é muito interessante. As grávidas, né? Depois que tem o nenê, eu falo gente porque eu sou mãe também, eu devo ter feito isso várias vezes, porque na loucura de ser mãe, a gente carregando um monte de coisa, a gente muda o nosso padrão de postura. O que acontece? Já viu aquela cena de que a gente inclina o tronco pro lado, encaixa o neném aqui e o neném fica sentado aqui no nosso quadril? Você imagina a instabilidade que acontece no nosso quadril com esse tipo de esforço? Não é? A gente está cansada, pendura aqui da criança e fica aquele incômodo. Ou se as pessoas que cruzam o braço assim ficam em cima de uma perna só conversando. De verdade, isso em algumas pessoas causa uma bursite trocantérica. É muito interessante esse desequilíbrio muscular. Agora junta com a obesidade, né, o sedentarismo, né, o avanço da idade, onde começam as artroses. E muitas vezes, junto com a bursite trocantérica, vem as tendinites do glúteo, da musculatura ali da região lateral-posterior do quadril. Ou ao contrário, ou começa a bursite e vai para a tendinopatia, ou a tendinopatia vai para a bursite, né? E aí tudo tem que ser tratado junto e misturado. Esse tensor da fáscia, muitas vezes a gente trabalha liberando toda a musculatura, né? Avaliando a musculatura da coluna, os espaços entre as vértebras, porque são as raízes nervosas, que também podem causar dor. Aí o paciente descompensa a posição do quadril e vem para a região da pelve e começa a dor da bursa. As descompensações posturais, e aí dói. Quando começa algum desgaste da articulação do quadril, as artroses que eu vou falar num outro vídeo, pode desenvolver a bursite, porque o quadril, ele é uma articulação perfeita, né? Acetábulo, que fica aqui na região da pelve, do quadril, então se encaixa. O fêmur ele é sensacional, né? Eu adoro o fêmur. Então, ó, ele desliza em todos os planos. Ele faz a flexão, ele faz a extensão, ele faz as rotações internas e externas, né? Então ele é perfeito. Só que quando acontece uma lesãozinha nele, ou ele começa a funcionar um pouquinho para fora da cavidade dele, ou por uma artrose, ou por um entorse de tornozelo ou qualquer coisa, começa a desencadear todo o processo da mecânica daquele quadril. E aí a bursa é afetada, tá bom? Então, sempre pense no seguinte, o corpo tem que estar em equilíbrio. Claro que às vezes a gente tá mais cansado, tá mais estressado, só que assim, se a gente souber cuidar bem do nosso corpo, pensar no construindo em um corpo sem dor, é fundamental. Eu falo que é meu sonho, né? De a gente construir um corpo sem dor. E isso se manter